Na última aula nós estávamos falando sobre a evolução do ser humano, como que ocorreu, então nós fizemos um breve resumo sobre esse tema. Aí para dar continuidade, né, ao contexto da evolução, hoje nós vamos falar sobre o reino Plantae. O reino Plantae nós vamos estudar, identificar a questão da evolução das plantas. Então, nós vamos estar fazendo essa identificação, quais estruturas que foram evoluindo ao decorrer do tempo, tá? E nós vamos conhecer alguns grupos e alguns filos. Eu acredito que você já deve ter estudado esse conteúdo, que, salvo me engano, esse conteúdo é abordado no segundo ano. Então, nós vamos rever um pouquinho esse conteúdo, vamos relembrar ele, e eu trouxe algumas questões de universidade, algumas questões também que é abordada, os temas no Enem, né? Então, para a gente ver como que esse conteúdo ele é cobrado. Para nós iniciar esse tema, a primeira coisa, nós temos que identificar o que seria essa evolução das plantas, qual é a sua origem, como que ela iniciou, como que foi esse processo de evolução. Então, muitos estudos eles trazem que as plantas elas teve origem e foram evoluindo a partir das plantas primitivas, que seriam as algas verdes, tá? Então, os estudos, eles trazem esse relato, que as plantas que nós temos atualmente, elas surgiram, evoluíram de plantas que são as algas verdes, tá? E, a partir dessa evolução, aí nós vamos identificar alguns grupos e alguns filos. Nessa primeira etapa da nossa aula, vamos focar em 2 grupos. Depois, na próxima, nós vamos focar nos outros 2 grupos, que são os que têm mais número de indivíduos do que as briófitas e as pteridófitas. Então, para a gente começar essa aula, nós precisamos compreender alguns conceitos da classificação das plantas. Então, quando nós falamos criptogamas, o que nós estamos falando? Plantas de pequeno porte, plantas que são pequenas, tá? Então, são plantas que também elas não apresentam vasos condutores, algumas, e a reprodução delas é dependente da água. Aí nós vamos ver mais para frente, porque essas criptogramas elas dependem da água para reprodução. Nós vamos compreender um pouquinho mais, tá? Então, grava aí, ó, criptogamas, nós estamos falando das briófitas e pteridófitas, né, que são plantas que não têm vasos condutores, e também as briófitas, tá? Que eu tô falando, que não apresentam vasos condutores. E as demais, quando a gente falar da angiosperma, das gimnospermas, que aí vai ser nas próximas aulas, essas apresentam vasos condutores. Aí, quando eu falo desses vasos condutores, eu estou falando dos vasos xilema e floema. Aí nós vamos aprofundar mais nesse conteúdo na próxima, tá? Então, quando a gente fala das criptogramas, nós estamos falando das plantas com órgãos reprodutores pouco evidente, quais a gente não consegue identificar a olho nu e que depende da água. Quando nós falamos da fanerogamas, então lembra lá, nós estamos falando de árvores com portes grandes ou médio, plantas que vão apresentar sementes nuas ou vão apresentar flores que podem dar origem a frutos, tá? Então, eu quero que vocês consigam visualizar esses 2 conceitos e ver quais são as espécies que nós estamos trabalhando. Pensou em criptograma? Lembra lá do musgo, tá? Para facilitar mais a compreensão. Falamos de fanerogamas, lembra de árvores que vão dar frutos, árvores que vão dar semente e árvores que vão apresentar flores, tá? Bora continuar aqui, então. Então, nós vamos se aprofundar nessa classificação. Nós falamos das criptogamas. Ela é dividida em 2 grupos, a famosa briófitas e a pteridófitas. Quais espécies que nós poderíamos colocar aqui para a gente conhecer um pouquinho mais? Quando nós falamos das briófitas, nós estamos falando dos musgos. Quais são as características que a gente poderia destacar aqui desse grupo?
das briófitas. Pessoal, quando a gente fala das briófitas, lembra lá, elas dependem da água para que ocorra o processo de reprodução ou ciclo de vida dela, tá? Os órgãos reprodutores dela, geralmente, elas sempre vão passar por duas fases, que nós falamos que é a alternância de geração. Aí vocês vão entender mais para frente, que eu tenho um slide aqui que exemplifica bem o que é essa alternância de geração. E quando nós falamos das pteridófitas, nós estamos falando das primeiras plantas que apresentaram ali, no decorrer da evolução, vasos condutores, tá? Então, essa é a diferença da pteridófita e da briófita. Uma tem vaso condutor, que é a pteridófita, e a outra não tem vaso condutor, que é a briófita. Vou passar aqui o slide para a gente dar continuidade. Aí, foi. E falando ainda, dando continuidade na classificação das fanerogamas, agora, lembra lá, são árvores de portes grandes. Árvores também plantas, né, falando melhor, plantas que apresentam vasos condutores, que é o xilema, floema, é uma das características. Outra característica que são plantas que têm sementes. Aí essas sementes podem ser sementes nuas, que a gente pode classificar elas assim, ou sementes que são recobertas por endocarpo. Esse endocarpo, podemos pegar o exemplo da abacate, tá? Que é o fruto que a gente utiliza, né, na nossa alimentação, manga também. Então, são frutos que têm a semente e elas são recobertas por uma massa, que essa massa é a que a gente acaba comendo, né, que é a parte carnosa do fruto. Então, por isso que a gente fala que tem espécies que, quando a gente fala gimnospermas, tá? Vou falar bem devagar para a gente relembrar esse conteúdo. Então, quando a gente fala das gimnospermas, que é essa daqui, ó, são plantas com sementes sem frutos. Então, são plantas que vão dar origem, sim, a sementes, mas essa semente não vai ter a parte carnosa pro lado de fora, que é como se fosse uma proteção também dela. Quando a gente fala desse grupo aqui das angiospermas, aí vocês lembram de várias frutas que a gente consome no nosso dia a dia que apresentam sementes, né? E elas são envoltas aí por uma parte carnosa, que é a parte que a gente come ali do fruto, ok? E quando a gente vê aqui a questão da evolução de uma para outra, são a questão da presença da flor. Aqui, nas gimnospermas, a gente não tem essa questão da estrutura floral, que tem certinho o desenvolvimento do ovário, do gineceu, do androceu, que são as partes femininas e masculinas, que vão dar origem a esses frutos. Esse esqueminha que eu trouxe aqui é uma filogenia. Essa filogenia, ela traz aí a evolução das plantas ao decorrer dos anos, e ele mostra certinho, ó, quando nós dissemos que as plantas, os seus ancestrais foram as algas verdes, então o que aconteceu? Essas plantas, ao longo dos anos, elas foram evoluindo, foram adquirindo novas estruturas, e assim foram se adaptando a essas alterações do ambiente, e assim nós temos aqui essa filogenia que mostra a evolução dessas plantas e a diferença das características de uma para outra. Então, quando nós falamos aqui das briófitas, que são os musgos, lembra lá, elas não têm vasos condutores. Esses vasos condutores nada mais ele tem a função de levar o nutriente, levar a água e distribuir para todas as partes da planta. Então, já que elas não têm esses vasos, como que elas fazem esse processo de distribuição do nutriente e da água? Através das células, pela fusão, tá? Difusão, perdão. Difusão, a palavra certa. Então, é através das células. Esse nutriente que ela precisa, essa água, vai passar de célula por célula e assim ela vai ser distribuída por toda a parte
das briófitas. E é assim que ela utiliza esse processo para conseguir tá obtendo o nutriente, a água. Outra coisa que as briófitas também dependem da água é lá no processo de reprodução, porque a gente vai ter estrutura feminina e masculina em algumas espécies, e ela vai precisar da água para que a estrutura masculina consiga deslocar esqueci o nome agora, fugiu aqui da cabeça. O androceu. Androceu não, minto. Deixa eu ver aqui. Arquegônio, que é a parte feminina. Nossa, deu um branco aqui agora. Lembrei. Arquegônio, que é a parte feminina. Dentro do arquegônio vai ter a osfera. Essa osfera vai receber o gameta masculino. E como que esse gameta masculino ele vai conseguir nadar para chegar até a osfera? Através da água. Por isso que as briófitas elas dependem da água para ocorrer o processo da reprodução, tá? E quando a gente fala do grupo das pteridófitas, que é um exemplo a samambaia, o que aconteceu aqui? Qual que é a diferença? Ó, esse grupo já apresenta vasos condutores, tá? E dando sequência aqui na evolução das plantas, nós entramos aqui dentro do grupo das gimnospermas. As gimnospermas são plantas que apresentam característica porte grande, elas têm vasocondutores. E o que apareceu aqui? Qual que é a diferença da estrutura que nós temos a mais dos demais grupos? Que a gente falou aqui que é a pteridófita e a briófita. Dentro do grupo das gimnospermas, nós vamos ter os surgimentos da semente. E logo mais à frente, o próximo grupo, que é o grupo mais evoluído, é o grupo das angiospermas. As angiospermas, ela vai ter o surgimento, o aparecimento de frutos e flores. E essas flores a gente vai estudar a questão da estrutura, qual que é a parte feminina, qual que é a parte masculina, tá? É bem legal da gente fazer esse estudo. Quando a gente fala de alternância de geração, nós estamos ali dentro do grupo das pteridófitas, tá? Essa alternância de geração, eu vou explicar como que ocorre a formação dos nossos gametos para vocês compreender o que acontece nas plantas. Quando a gente fala da reprodução do ser humano, nós estamos falando reprodução sexuada. Precisa um gameta feminino e um gameta masculino. E esses gametas se fundem, né, que vão dar origem a um novo indivíduo. Dentro das briófitas acontece isso. Só que ela acontece dois tipos. A reprodução sexuada, que é a união de dois gametas, que vai dar origem a um novo indivíduo, e a reprodução assexuada, onde um indivíduo ele vai liberar esporos e esse esporo vai dar origem a um novo indivíduo. Como mostra aqui no esquema, ó, nós temos um indivíduo adulto e esse indivíduo ele produziu os esporos, ele faz a liberação desses esporos, esses esporos vão procurar um ambiente adequado, vão fazer a fixação. Quando faz a fixação, ocorre o processo do desenvolvimento de um novo indivíduo. Então, quando nós falamos aqui de alternância de geração, ocorre esses dois processos em uma mesma espécie, tá? Que aí é o processo que ela utiliza para o desenvolvimento. Então, vai ocorrer tanto a parte sexuada a parte assexuada, quanto a parte sexuada, tá? Que aí aqui precisa da união, né, ó, dos grãos de pólen, para que ocorra aqui a fecundação do ovário, onde vamos ter os óvulos, assim, vai dar origem a um novo indivíduo, né? Só para vocês compreenderem mais como essa questão aqui da alternância de geração. Trouxe um esqueminha aqui para a gente mostrar o ciclo de vida desse grupo das briófitas, como que ocorre esse processo de reprodução entre eles. Então, ó, se a gente for observar, eu vou mostrar certinho para vocês, passo a passo, ó. Dessa linha para cima, nós chamamos N. Da linha para baixo, nós chamamos 2N. Aí eu vou explicar para vocês. 2N, porque o indivíduo que vai surgir aqui, ele vai ser originado a partir de dois gametas, que é o gameta masculino e o gameta feminino, que ocorre a fusão desses dois gametas, que aí nós vamos ter a origem do embrião, ou do zigoto, e esse zigoto ele vai sofrer várias mitoses.
que é a multiplicação das células. Assim, nós vamos ter um novo indivíduo, tá? Então, ocorreu a união lá de 2 gametas, ocorreu a formação desse zigoto, esse zigoto se desenvolveu em um novo indivíduo adulto. Ocorreu o desenvolvimento desse indivíduo, o que vai acontecer? Vai fazer o encontro de 2 gametas novamente, um masculino e um feminino? Não, ele vai produzir esse indivíduo sozinho, vai produzir esporos, tá? Esses esporos, que nem nós falamos inicialmente, como que ocorre, né, a produção desses esporos? Também a partir da divisão celular. Então, esses esporos, quando eles são liberados no ambiente, eles vão se fixar em um substrato que seja adequado para o seu desenvolvimento, e assim ele vai dar origem a um novo indivíduo. Então, isso que significa alternância de geração, porque um momento, uma etapa do seu processo do ciclo de vida desse grupo, ele vai fazer com a união de 2 gametas, um feminino e um masculino, que vai dar origem a um novo indivíduo, e uma outra parte, em outro momento, apenas um indivíduo, ele vai ocorrer o processo lá de divisão celular, ele vai produzir esporos, e assim ele vai dar origem a um outro indivíduo, sem a presença dos gametas masculino e feminino, tá? Então, é isso daqui que a gente fala da questão da alternância de geração. E quando a gente fala das briófitas, as briófitas, elas são divididas em 3 filos, que aí nós temos as hepáticas. As hepáticas, ela tem uma característica bem interessante da gente diferenciar dos demais filos. Então, os seus gametas, eles vão apresentar uma característica achatada. O outro filo seria as antóceras, ou antóceros. Esses antóceros, a estrutura de reprodução, ela vai ser cônica, redonda e alongada. E quando nós falamos do filo dos musgo, o que nós vamos observar? Os gametófitos. Esses gametófitos, pessoal, vai ser uma estrutura. Nessa estrutura vai ter a parte feminina e masculina, onde que nós vamos ter os 2 gametas aí para ocorrer o processo da união dele para originar um novo indivíduo. Então, vamos ver um por um para a gente entender melhor. Então, quando a gente fala aqui, ó, grupo briófitas, vamos falar do filo hepáticas. Lembra lá, ó, qual que é a característica desse filo? Os gametas desse filo, eles são achatados. Dá uma olhadinha aqui, ó, onde que eu estou passando o cursor. Aqui são os gametas feminino e aqui é o gameta masculino, ó. Essa é a estrutura, como se fosse uma folha aberta. Vocês viram o porquê do nome, ó, hepática, porque os gametas são achatados. Aqui, ó, gameta feminino e gameta masculino. Vamos ver como que ocorre o processo do ciclo de vida das hepáticas? As hepáticas, o que vai acontecer? Nós temos a estrutura dela, que vai ter uma estrutura que vai ter o gameta feminino e a outra que vai ter o gameta masculino. Nós temos os rizóides nada mais é que são tipo de raiz que vai ajudar na fixação no solo, tá? Ou na rocha, aí vai depender do substrato na onde essa briófita ela vai estar. Ok. Então, o que nós vamos ter aqui, ó? No gameta feminino, que é bem nessa parte aqui, nessa cabeça, logo abaixo dela, tá escondidinho, ó, embaixo dela, nós vamos ter os arquegônios. Esse arquegônio, pessoal, é onde vai estar o ovário, ó. Dá uma olhadinha aqui em cima, onde vai estar o ovo. Esse ovo, perdão, tô falando até errado, perdão, gente. Esse ovo vai ser fecundado pelo anterozoide. Esse anterozoide, ele é produzido na parte superior da cabeça do anterídeo, que é a parte aqui do gameta masculino, tá? Então, aqui na parte do gameta masculino, na parte superior, dentro dessas pequenas bolsas, nós vamos ter aqui a formação dos anterídeos. Dentro desses anterídeos, nós vamos ter os anterozoides, que são os gametas masculino. Ocorre o rompimento, aí com a ajuda da água, tá? Por isso que a gente fala que as briófitas, elas dependem da água para reprodução. Esses anterozoides, eles vão nadar até chegar aqui, ó, na estrutura do arquegônio.
ele vai encontrar o ovo, vai adentrar dentro desse arquegônio, vai ocorrer a fecundação, aí nós vamos ter a origem do embrião, esse embrião vai se desenvolver. Quando ocorre o processo do desenvolvimento dele, o que nós vamos ter? Liberação de esporos. Então, quando esse esporo ele se fixar em um ambiente adequado, vai ocorrer o processo do seu desenvolvimento, que vai dar origem a um novo indivíduo, tá? De forma bem simples, assim falando. Se ficar com dúvidas, vocês têm a liberdade para interromper para a gente dar continuidade, ok? Tá tranquilo até agora ou não? Ok. Tranquilo. Beleza. Bora continuar lá, então. Tá, então nós falamos de um filo, vamos passar para outro filo, que é o Antóceros. Os antóceros, por que eles recebem esse nome? Por conta do seu formato, da sua estrutura aqui de reprodução. Eles são cônicos, né, ó, e longos. Então, eles são arredondados e longos a sua estrutura. Se a gente for observar, aqui nas hepáticas, ó, nós observamos duas estruturas, uma que tem o gameta feminino e a outra estrutura que o gameta masculino, né? As hepáticas. Voltando lá nos antóceros, o que a gente observa? Uma única estrutura, tá? E nessa única estrutura, nós vamos ter tanto o gameta feminino quanto o gameta masculino. Aí vai ocorrer todo aquele processo. Vai ocorrer a divisão mitótica, vai formar o gameta masculino, e esse gameta masculino vai nadar até a oosfera, onde está o ovo, e vai ocorrer a fecundação. Então, a partir dessa fecundação, nós vamos ter origem aí de um novo indivíduo, né? Então, o que nós tivemos aqui, ó? Olha a alternância de geração. Formou um novo indivíduo. Esse novo indivíduo, ele vai dar origem ou a prototemas ou a esporos, tá? E o que vai acontecer? Vai dar origem a um novo indivíduo, sem a necessidade da união de um gameta masculino e feminino, como ocorreu aqui anteriormente, tá? E quando nós falamos dos musgos, eu gosto mais dessa parte aqui, que eu acho bem interessante o processo de reprodução. E aqui a gente consegue visualizar certinho a questão da alternância de geração, fica mais claro para a gente visualizar e fazer a identificação. Então, quando a gente fala do filo dos musgos, o que a gente tem que entender? Temos gametófitos, tá? Gametófito seria essa parte aqui da estrutura, eu quero que vocês se atentem bem, tá? Ó, são essa parte das estruturas que tem tantas folhinhas, e nós temos aqui os rizóides. Esses rizóides são as raízes, tá? Então, esse aqui que vai ajudar os musgos a se fixar na superfície, ok? E essa parte aqui, ela vai dar origem, pessoal, a um caule. Esse caule aqui, nós chamamos ele de caloide, tá? Esse caloide, ele, além de dar a sustentação à planta, né? Ela também, aqui no ápice dela, no final, nós vamos ter a cápsula. Essa cápsula é onde que vai ocorrer o processo lá de mitose, formação do esporo, dos esporos, e esses esporos vão ser liberados, tá? Então, o que a gente tem que observar aqui, ó? Nós temos um gametófito, que ele tem a estrutura, que tem a cápsula. Quando ocorre o processo ali de maturação, que ocorreu todo o processo de divisão celular, que esses esporos eles estão prontos, essa cápsula ela rompe. Esse rompimento, literalmente, ele joga para longe esses esporos. E esses esporos, quando eles fixam no substrato, o que vai acontecer? Eles vão ocorrer o processo de desenvolvimento. Quando ocorre esse processo de desenvolvimento, o que nós vamos observar? Indivíduos que vão ser do sexo, eu vou falar assim, tá? Do sexo masculino e do sexo feminino. Por quê?
porque um vai apresentar a estrutura masculina e o outro vai apresentar a estrutura feminina, tá? Então, aqui a gente observa bem a questão da alternância de geração. O que aconteceu? Primeiro nós tínhamos apenas um indivíduo, né? E esse indivíduo, o que ele fez? Formou lá os esporos. Ele precisou de uma união de outro gameta? Não. Ele simplesmente correu a divisão celular, ele formou esses esporos, liberou, esses esporos fixaram no chão, se desenvolveram. Um se desenvolveram apresentando estrutura feminina e o outro a estrutura masculina. Que aí nós temos aqui as estruturas que nós falamos que são os gametófitos, onde que nós vamos ter a estrutura, onde que vai ter o ovócito, onde vai ter o ovo, tá? E onde que vai ter os anterozoides. Aí o que acontece? Como que esses anterozoides eles saem da estrutura masculina e vai chegar até a estrutura feminina? Através da água. Por isso que a gente fala que as briófitas elas dependem da água para que ocorra esse processo de reprodução. Então, quando os anterozoides eles estiverem maduros, que a gente fala que é o gameta masculino, o que vai acontecer? Eles vão ser liberados, como mostra aqui, ó, e eles vão nadar até a oosfera. Dentro dessa oosfera está o ovo. Vai ocorrer a fecundação, aí nós vamos ter o desenvolvimento desse embrião, e esse embrião vai surgir um novo indivíduo. E esse novo indivíduo ele vai se desenvolver, quando ele chegar na fase adulta, ele novamente vai ocorrer o processo da divisão celular, e assim ele vai liberar os esporos, e o ciclo vai continuar. Então, a gente consegue visualizar a alternância de geração. Para ficar mais fácil, a alternância de geração é um exemplo. O indivíduo, ele sozinho, ele vai dar origem a um outro indivíduo. Quando chega na próxima etapa, esse indivíduo que foi originado desse único indivíduo, ele vai precisar de um outro indivíduo, que aí, no caso, vai ter que ser um feminino e um masculino, que vai ter que ocorrer a união desses gametas para ele dar origem a um outro indivíduo. Ficou claro a questão da alternância de geração? Acho que não, né? Vocês querem que fale de novo? Ou... Eu achei um pouquinho complicado. Ó, pensa assim, ó, tá vendo? Onde está a setinha aqui? Onde que eu estou circulando, ó? É um único indivíduo, é um indivíduo sozinho, sozinho. O que vai acontecer aqui na cápsula? Vai ocorrer a divisão celular. Ocorreu a divisão celular, ele vai produzir esporos. Esses esporos vai ser liberado no ambiente. Quando ocorrer a fixação e o seu desenvolvimento, para que ocorra a reprodução agora desses indivíduos, vai ter que ter um indivíduo feminino e um masculino. Aí aqui vai ter que ocorrer a união dos gametas, tanto masculino como feminino, para a gente dar origem a um novo indivíduo, que é onde que os anterozoides vão fecundar o óvulo e assim vai dar origem a um novo indivíduo. Aí esse novo indivíduo, na próxima fase, ele não precisa de um outro, ele sozinho, lá dentro da sua cápsula, ele vai ocorrer o processo de divisão celular e ele vai formar esses esporos novamente. E assim é o ciclo assim é a alternância de geração. Uma geração precisa só de um indivíduo para originar um outro, e na próxima já precisa de dois indivíduos com a união, com a fusão dos gametas para dar origem a um novo indivíduo. E agora? Ah, tá. Agora eu entendi. É porque a gente começa a explicar que parece complexo, né, de compreender, mas é bem tranquilo da gente entender, bem fácil. É porque os esqueminhas tem horas que acaba auxiliando, mas também confundindo, né? Tá, vamos testar os nossos conhecimentos, vamos ver como que esse conteúdo ele é abordado. Aí eu trouxe algumas questões de algumas universidades para a gente fazer esse teste e eu já aproveitei e já inseri aqui alguns comentários para caso vocês queiram utilizar esse material para estudar.
Então, vamos lá, ó. Nessa alternativa, está dizendo, são vegetais que apresentam estruturas chamadas de rizóides, as quais, servindo à fixação, também se relacionam à condução de água e dos sais minerais para o corpo da planta. Apresentam sempre pequenos porte e, em decorrência da falta de um sistema vascular, nenhum dos seus representantes é encontrado no meio marinho. O texto acima se aplica a um estudo de qual grupo? Das pteridófitas? Ou dos mochifitos? Ou das briófitas? Ou das clorofitas? Ou das gimnospermas? A gente falou, ó, nessa questão ele já destaca aqui pra gente. São ela apresenta, né? Esse grupo apresenta rizóide. Esses rizóides nada mais é que são as raízes que vão ajudar na fixação e na absorção de água e nutrientes. Lembrando que essa outra característica dessa planta aqui que ele fala para nós, que ela tem portes pequenos. Então, de quem que nós estamos falando? Pode eliminar a alternativa B, eliminar a D, a E, tá? Vamos ficar aqui entre as briófitas e as pteridófitas. Quais apresentam essas características? Que apresenta ali? Briófitas. Letra C. Isso. Vamos confirmar? Bora ver? Isso aí. É a alternativa C, tá? As briófitas. Você viu? Ele traz um texto lá descrevendo as características e faz o questionamento aí. Qual que seria, qual característica, né? Essas características pertenceria a qual grupo? Aí eu não vou ler essa parte aqui, porque eu vou deixar para vocês lerem, tá? Depois, para a gente conseguir prosseguir aqui nas outras atividades. Ó, alternativa 2. As briófitas são plantas que possuem pequeno porte. A característica que impede que essas plantas atinjam um tamanho maior. Aí a questão é, por que essas plantas elas não conseguem atingir um porte maior? Qual estrutura é ausente que não permite esse desenvolvimento? Aí ele vem trazendo aqui as estruturas. Ausência de vasos condutores, de seiva, presença de rizóides, presença de filóides, ou ausência de frutos, ou a ausência de flores. O que vocês acham? O que impede as briófitas elas terem grandes portes, que nem as árvores de 5, 10, 15 metros? Eu acho que a letra A. Isso aí, a ausência de vasos condutores, que é o xilema e o floema, que ele vai contribuir nesse processo do desenvolvimento. Então, quando a planta ela não tem esses vasos condutores, elas sempre vão apresentar essa característica de porte pequeno, porque ela não tem a presença dos vasos e isso limita o seu desenvolvimento. Tá? Lembrando que as briófitas, como que ela faz lá o processo de distribuição de nutrientes de água pelo seu corpo é através das células. Vamos passar para 3 aqui. As briófitas são plantas que necessitam da água para a reprodução. Marque a alternativa que justifica esta frase. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois só na presença de água é possível a germinação da semente. Essa alternativa aqui, eu acabei trazendo ela, mas eu discordo quando ela fala que é a germinação da semente, tá? Seria o desenvolvimento do esporo. Só fazendo essa correção. Alternativa A. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os anterozoides necessitam de água para se deslocar até a oosfera? Alternativa B. As briófitas necessitam de água para a reprodução, para que as... Não precisa nem terminar de ler, né? Para que as flores sejam fecundadas. Briófitas não têm flores. Quem tem flores são as angiospermas. Então, já elimina B de cara. Alternativa C. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois os frutos... Em que momento briófitas têm fruto? Quem já viu aí musgo desenvolvendo algum fruto? Então, você viu como vocês vão
linkando as informações, ligando elas? Então, alternativa C, vamos eliminar de cara aqui. Bora ler a alternativa D. As briófitas necessitam de água para a reprodução, pois o gameta feminino precisa nadar em direção ao gameta masculino. E aí, a alternativa A ou a alternativa D que está correta? Eu acho que é a A. Isso aí. Significa que o anterozoide ele tem que nadar até a oosfera, que é o gameta feminino. A D, ela está falando ao contrário. Aqui ela está invertendo os papéis. Ela está falando que o ovo ele vai nadar, não tem nem como, né? Nadar até o anterozoide, que é o gameta masculino, tá? Aí eu coloquei também aqui um comentário depois para vocês lerem, tá? Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida referente à questão, bora passar aqui para a alternativa 4. Que nome recebe a estrutura presente no esporófito, onde os esporos são produzidos? Vamos ler de novo, ó. Que nome recebe a estrutura presente no esporófito, onde é produzido os esporos? Essa estrutura tem o nome de oosfera, arquegônio, cápsula, anterozoide ou gametófito? O que vocês acham dessa alternativa? Qual que é a correta? Ó, dica, oosfera é da parte feminina. Quando a gente fala esporos, lembra que é masculino, estrutura masculina. Então, geralmente, onde que ela vai estar armazenada? Na cápsula, tá? Seria a alternativa C. Então, quando eu falo oosfera, estrutura feminina, aqui, ó, anterozoide, estrutura masculina, gametófito é onde vai ter a presença tanto da estrutura feminina como masculina, tá bom? E o arquegônio é onde vai ocorrer a formação e desenvolvimento dos anterozoides. Então, os esporos sempre vão estar guardados dentro da cápsula. Lembra lá, a cápsula ela rompe, joga os esporos a longa distância, tá? Aí eu deixei um comentário aqui também para vocês depois fazer a leitura. E bora aqui para a alternativa 5. Qual a principal característica que diferencia as briófitas das pteridófitas? Alternativa A, presença de sementes, ausência de vasos condutores, presença de frutos, formação de flores ou produção de esporos. E aí, qual que é a principal característica que vai diferenciar o grupo das briófitas para as pteridófitas? Que alternativa vocês acham que é? Essa é bem tranquila de responder. Letra B? Letra B? Isso. Isso. A ausência de vasos condutores, tá? Essa é a principal característica que diferencia esses dois grupos, tá? É a ausência de vasos condutores. As briófitas, lembra lá, porte pequeno, não tem vasos condutores. As pteridófitas já são aí um grupo que começou a surgir, né, a presença dos vasos condutores. E pega um exemplo ali para vocês diferenciar um do outro, um grupo do outro. Lembra lá, briófitas, musgo, pteridófitas, samambaias. Aí você faz a relação da imagem das duas e você consegue observar aí qual que é as características que vão diferenciar. Quando a gente fala presença de fruto, nós já estamos falando de outro grupo, tá, pessoal? Nós estamos falando dos grupos das gimnospermas, tá? Flores, angiospermas. Então, já descarta aí na hora. Aí eu vou encerrar a aula por aqui, tá bom? Vou deixar uma alternativa a mais aqui, que seria a alternativa 6. Aí eu vou deixar vocês responder uma alternativa também de uma universidade. Essas alternativas aqui, elas são mais ou menos aí do ano de 2021, tá? Aí eu fiz um levantamento e também fiz uma busca que são quais são os tópicos que a banca
do Enem, ela cobra mais dentro desse contexto que nós estudamos. Então, foca bastante no ciclo de reprodução, tá? Quando a gente fala do ciclo de reprodução, foca aqui, ó, nessa parte aqui do desenvolvimento das briófitas, ok? Aí, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a esses grupos. Aí, nós vamos falar, aprofundar mais nas pteridófitas, nas angiospermas, nas gimnospermas, nós vamos ver as estruturas masculina, feminina e vamos destacar aí como que ocorre esse processo de reprodução. Aí, nós vamos finalizar aqui, tá bom? Agradeço a presença de vocês, muito obrigada. Tiverem dúvidas, pode mandar a mensagem lá no WhatsApp, tá? Vou auxiliar vocês aí, para a gente estudar, né, o máximo que a gente consiga aí até o mês de novembro, tirar essas dúvidas. E eu vi que o professor Darley está trazendo bastante conteúdos atuais para vocês, né? E isso é bastante interessante também, porque, querendo ou não, o Enem também ele se baseia na construção das suas questões em cima da atualidade do que está acontecendo. Pessoal, muito obrigada, tá? Pela participação e tenha uma boa tarde e boa aula, né? Que agora vocês vão ter aula de espanhol. Obrigada, pessoal. Até mais. De nada. Tchau, professora. Tchau, Vitor. Tchau. Até a próxima, Tchau, prof. Gabi. Tchau, Renan. Valeu pela aula. De nada, eu que agradeço.